primeiro ponto que eu queria colocar. Quando você fala, né, que existe a preocupação, né, de manter água tanto para a bacia quanto para São Paulo, é verdade, é certo? Tá? Eu sei disso, entendeu? Eu sou testemunha, né? O próprio Astor, que agora representa o governo, tem feito uma gestão maravilhosa e com muita economia, diga-se de passagem, tá? Porque nós conversamos muito sobre o assunto. Então, esta economia existe. Eu queria lhe tranquilizar, se você pegar o simulador da Sabesp e ver o que nós descarregamos, praticamente eles andam juntos. Tá? O terceiro ponto que eu queria colocar é o seguinte, tá? Nós temos que estudar, tá, algumas excepcionalidades, não mudança de outorga, para o período úmido. Tá? Você operar com 8 no período úmido, onde você tem chuvas, é uma coisa. Você operar com 8 no regime seco, tá, onde você não tem a velocidade de escoamento do rio, ela cai vertiginosamente, é outra, certo? Nós já tivemos um caso prático. Tá? O dia que nós operamos com 8, tá, a qualidade da água que nós captamos para Campinas ficou horrível. Mas como nós temos uma ETA super potencializada, com dosadores, poçantes, tá? Nós aplicamos dosagens de cloros violentas. Tá? Vladimir está aí, depois ele te dá um número. Eu sei, mas eu não quero errar. Tá? Se você quiser saber quanto nós estamos aplicando de cloro, tá, você vai ver que é uma violência. Diferentemente da qualidade da água que vai para São Paulo, tá, do sistema Cantareira, que é uma água aí que semi-pura, vai? Vocês devem trabalhar com 5 ppm, 3 ppm de cloro. Tá? Ok? Sumaré não conseguiu tratar a água. Sumaré teve problemas de falta de água. Tá? Eles me telefonaram, né, perguntando o que estava acontecendo. Tá? Ótimo. Aí nós vamos falar o seguinte, é problema de esgoto. Sim, pode ser. É problema de esgoto de toda a bacia. Tá? Inclusive da cidade de Itatiba, que trata a nível secundário, Campinas, que trata a nível secundário, tá certo? Sumaré, que não trata. Tá? Então, Adilson, essa é uma bacia que a gente tem que começar a pensar em nível terciário no tratamento de esgoto. Tá? No grupo que vocês estão discutindo, ponderem sobre quantidade e qualidade da água, porque o objetivo hoje é só quantidade. Tá? Então eu tenho que discordar um pouco, né? Quando você fala de uma água boa, não é. Certo? À medida que você abaixa a razão, tá, você está prejudicando a qualidade. E digo mais, um rio tem que ter uma vida própria. Tá? Como falava Milton Negrini, se existir um tribunal de peixes aqui, seríamos nós todos condenados, porque a gente está pensando simplesmente na dessedentação. Tá? Lógico, é prioritário, mas é nisso que nós estamos pensando. Eu queria deixar essas ponderações. Eu faço coro com o Chicão, tá certo? E com o Riquelme. Né? A gente já está vendo que São Lourenço já não foi suficiente, que Garatá não está sendo suficiente. Nós, como um corpo, temos que procurar outras alternativas. Né? Me preocupa que a licitação do sistema adutor regional, que poderia fazer um balanço, ela não sai do papel. Né? Me preocupa o atraso das represas. Né?
Veja, não estou tecendo críticas a ninguém. Como você falou, essa é uma Câmara técnica. Então, eu estou pontuando tecnicamente as questões, ok? São essas palavras que eu tinha para colocar para o Adilson e para o nosso grupo. Tá? Gente, muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei. Obrigado, Paulo. Não só para complementar a fala do Paulo, o próximo inscrito é o José César, depois o Adilson, depois a doutora Alexandra. Mas só para dizer que aquele ofício, né, que os senhores tiveram acesso, exatamente... Fechado seu microfone, Alexandre. Fechado? Não está não. Ah, perdão. Ok. O Paulo não está ouvindo. Eu estava só dizendo, para complementar, só dar uma informação do que o Paulo disse, que no ofício, né, que veio aí para a diretoria do comitê, é no sentido de fazer testes, né? Ele não está propondo mudança da regra, nesse momento, fazer testes para avaliar efeitos, né? Então, esses estudos seriam no sentido de fazer testes nesse sentido. Bom, José César, por favor. Muito bem. Bom dia, pessoal. Eu quero aqui fazer coro com o Francisco e com o Paulo Tílio em defesa das posições e das conduções das reuniões que o coordenador Alexandre Vilela tem feito na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Você me desculpe, Adilson, mas as posições ou as falas do Alexandre são exatamente as posições e as falas da Câmara Técnica. Não é dele, né? Muitas vezes, ou muitas não sei, mas algumas vezes, ele tem que ir contra a sua própria opinião, respeitando o desejo e a opinião da coletividade da Câmara Técnica, certo? Ele, como você disse, ele, por ser coordenador, obviamente, ele é um formador de opinião, sim, mas essa formação de opinião é a opinião da Câmara Técnica, correto? Outra coisa, aproveitando a deixa do Paulo Tílio, eu só quero deixar uma fala bem rápida aqui, no sentido de que não adianta nós nos preocuparmos com o futuro matando o presente. Se nós matarmos o presente, nós não teremos futuro. E as vazões dos rios baixas, como já foi sugerido, né, através de estudos que a gente não conhece, pelo menos a gente tem notícia de números de vazão ali no curso de Valinhos, são vazões que vão matar o rio. Então, isso não é conveniente. Nós não teremos futuro se isso acontecer. Certo? Então, é necessário, urgente, uma boa discussão, e eu tenho certeza que as bacias PCJs estarão bem representadas através da Câmara Técnica e dos comitês, né, nessas discussões. Então, eu me solidarizo com o Alexandre nas suas posições. Muito obrigado. Obrigado, José César. O próximo, Adilson, por gentileza. Seu microfone está fechado, Adilson. Por favor, abre. Obrigado, Alexandre. Agora sim. Bom, eu gostaria de colocar que em nenhum momento eu disse que o Alexandre ele não coordena bem a Câmara Técnica. Eu citei dois assuntos e a minha preocupação eu participo da Câmara Técnica desde 2006. É verdade que eu tive que me ausentar um pouco por conta de ter mudado de área dentro da empresa, mas eu participo desde 2006. E para mim, naquela época, eu percebi qual era a relação Sabesp e Câmara Técnica. Eu não conhecia, eu era de uma outra área e para mim era bastante gritante. Eu percebo, e todos os colegas hão de perceber, que houve uma evolução fantástica, né? Vocês acabaram virando, eu acabei virando amigo de muitos de vocês, amigos que eu considero muito, e o Alexandre está dentro desse rol de amigos. Ele tem uma dedicação total ao meio ambiente e ele faz isso com muita competência.
Se em algum momento eu me expressei dizendo que eu não concordo com a forma que ele na Câmara Técnica, eu me retrato aqui porque não foi essa a intenção. A intenção foi somente em relação a esses dois tópicos, e é bom que se diga também que em nenhum momento eu falei de rever outorga, porque outorga ela é revista a cada 10 anos. Eu não disse isso. O momento de o que eu falei foi que a gente precisa estudar, e no momento, agora tentando esclarecer melhor, e no momento de crise, a gente precisa avaliar isso tecnicamente e verificar o que é melhor para a bacia. Se eu não me expressei dessa forma, é porque às vezes a gente procura falar rápido porque o tempo é curto, todo mundo aí tem bastante coisa para fazer e temos muitos temas para abordar. Mas o que precisa para o bem da bacia, e foi o que eu gostaria de ter colocado de melhor forma, é se discutir e, tecnicamente, você tentar, sim, corrigir os rumos que a gente está vendo, ou que a gente pode perceber que não estejam corretos, né? Então, essa foi a colocação, e eu só quero dar um exemplo. Por exemplo, em relação à operação das descargas do sistema. Em nenhum momento se diz, as descargas do sistema, elas são muito bem operadas. Em nenhum momento ninguém diz que o sistema é mal operado. Pelo contrário, se você for olhar a vazão de 10 que precisa se manter, em alguns momentos mais 12, você vai ver lá que a maior parte do tempo a vazão está. Mas a discussão não é essa. E a discussão também não está em cima da quantidade de água que a bacia precisa. Essa não é a discussão. Então, eu sei que, Alexandre, às vezes não é possível a gente colocar tudo que é discutido lá, mas alguns temas, eles são eles pegam tanto a flor da pele da Câmara Técnica e da bacia, que muitas vezes a forma que se coloca preciso que se tome cuidado para passar exatamente a impressão adequada do que se está sendo discutido, né? Não se está discutindo que alguém operou mal, não se está discutindo da quantidade de água que a bacia precisa, não é nada disso. O que se está discutindo é um item técnico que, por conta de se manter esse item, muitas vezes é preciso se descarregar mais água da bacia. É isso só. Então, foi nesse sentido, e aí, até dado ao respeito que eu tenho pela Câmara Técnica e pela bacia, que eu acho muito importante esclarecer todos os itens, né? Pode ter passado a impressão que, em algum momento, eu tenha discordado quanto à coordenação, mas muito pelo contrário. Ele é uma pessoa que está envolvida há muito tempo, sempre se dedicou muito e não temos nada a declarar. Agora, quando se fala também que as opiniões representam a Câmara Técnica, né, representam o comitê, nós também fazemos parte do comitê e nas reuniões existem opiniões contrárias. A gente tem discutido isso. Então, é só por isso que eu falei do equilíbrio. Tá? Somente esclarecendo, porque eu não gostaria que saísse dessa reunião uma impressão de uma crítica à coordenação, porque não foi isso que eu fiz. Eu comentei sobre 2 itens especificamente, que são itens muito importantes que está sendo discutido no momento, e provavelmente teremos mais um ano de crise hídrica. Daí a importância da gente estar sempre aberto, e estamos, né, sempre abertos à discussão. Mas obrigado aí, não vou tomar mais o tempo de vocês. Ok. Caro amigo Adilson, as reuniões virtuais nos limitam, às vezes atrapalham nesses momentos, né? Mas assim, só para encerrar, eu acho que a gente tem que despersonificar, né? Acho que aqui tem que ser o CPF do Alexandre, o CPF da Adilson, até porque a coordenação é da Fiesp e a vaga da Adilson é da Sabesp, né? Hoje estou eu, está ele, e daqui a pouco pode ser outras pessoas. Então, acho que é só para dizer que eu acho que o rumo é comum, né? Ou seja, exatamente nesse sentido, eu acho que ninguém está fechado a nada e eu acho que as críticas são bem-vindas e acho que quando se fala da coletividade, evidentemente, nós somos uma Câmara com mais de 150 membros. Eu diria que é quase impossível
ter unanimidade. Então, o que a gente procura enquanto coordenação, eu, Paulo Dini e Felipe, é levar o consenso da maioria. Agora, é evidente que na ata, nas gravações, sempre aparecem as posições divergentes e estão registradas, e é bom que assim seja. Então, toda vez que a Sabesp faz uma posição divergente ou uma contribuição ao contrário do que, né, a maioria, é legítimo. Esse é o espaço para que cada um defenda o seu interesse, e que bom que a gente tem um espaço onde a gente possa conversar sobre isso. Então, da minha parte, eu disse, está tudo certo, e esse é o espaço exatamente para isso acontecer, ok? Bom, continuando aqui, doutora Alexandra, próxima inscrita, por favor. Bom dia a todos. Agradeço a concessão da palavra. Me sinto muito contemplada nas falas que me antecederam e em relação às quais eu também gostaria de me mandar nas posições. E queria também, só em relação a essa colocação, muito brevemente dizer que eu concordo com você, Alexandre. Eu acho que bom que nós temos divergências, eu acho que esse é um espaço e aí nós podemos realmente concordar ou não. Eu acho que eu prefiro do que muitas vezes, como nós vimos que existiu unanimidade em tudo. Que bom se as pessoas estão dando liberdade, é porque você está dando esse espaço. Eu acho que assim tem que ser, realmente. E eu queria só realmente focar no objeto dessa discussão, que é a questão, por exemplo, que o Adilson coloca do equilíbrio, os papéis, qual é o papel do comitê, qual é o papel da própria coordenação, e o que trazer para a própria Câmara, né? Em relação à questão da outorga, a mudança da regra operativa, ela realmente tem que ser algo absolutamente excepcional, legalmente excepcional, porque quando se estabelece, por meio dessa resolução, a concessão da outorga, ela tem um prazo de vigência e somente pode ser alterado em relação às condições previstas na própria legislação, no artigo 15, se assim for demonstrado. Também eu acho que quando essas regras forem insuficientes, ou elas não se mostrarem adequadas, né? Então, a grande questão o ponto o que foi colocado está se demonstrando como insuficiente ou inadequado, que justifique uma revisão. Esse eu acho que é o primeiro ponto, né? O passo seguinte se está sendo suficiente, qual é essa proposta que está sendo feita, inclusive em relação a estudos, vai propiciar algum tipo de melhoria efetiva na gestão? Então, eu acho que, assim, isso eu tenho muitas dúvidas, porque o meu olhar é muito jurídico em relação a isso tudo, pensando nos impactos e pensando nas consequências, nos interesses envolvidos, e também na questão do equilíbrio, também é essa, só que o equilíbrio não apenas em relação a questões de disponibilidade hídrica, mas de todos esses interesses envolvidos. Também me sinto muito contemplado quando Paula, já divergimos tanto, né, Paula, em relação à questão de correlação entre vazão e qualidade. Eu falo assim, hoje, assim, né, a gente vê que nossas divergências caminharam em posicionamentos que são hoje muito claros, que a gente não pode olhar simplesmente os nossos canais. Tem que simplesmente atender aquele ponto de controle e desconsiderar a questão de qualidade. E na questão do aspecto de controle e de fiscalização de qualidade, melhoria da qualidade, nós temos ainda um percurso enorme a ser percorrido. Ainda estamos tateando, tanto que isso é um dos objetos da nossa pauta. Nem monitoramento ainda, às vezes, em toda a bacia de qualidade, nós temos de forma adequada em relação à qualidade para correlacionar e trazer estudos. Então, acho que assim, a bacia tem se preocupado em estudar essas alternativas e refinar a cada dia a gestão. E isso nós temos que enaltecer, porque a Câmara Técnica tem feito uma gestão absolutamente prudente em relação a tudo, e a reação, se em algum momento ficou, foi justamente porque no próprio ofício do DAE foi colocado como isso estaria implicando em desperdícios, o que não é real. E nem é decorrente da regra operativa, que 12 é uma vazão extremamente tímida do que seria necessário num curso d'água tão prejudicado como nós já temos no Atibaia. Então, realmente, nós discutimos, sobretudo no período da outorga, que 12 não era algo suficiente. Mas, justamente por economia, esse limite acabou sendo estabelecido, coisa que nós percebemos que virou regra, não virou nem exceção como limite mínimo.
Virou como se tivesse que ser um objetivo, virou vazão meta. Foi uma palavra que nós solicitamos ser alterado no momento da outorga e acabou acontecendo. Hoje não é vazão meta, seria o mínimo a ser atendido. Reduzir isso ainda mais vai trazer uma série de consequências. Quais? Essa é a proposta que me parece desse grupo que vocês estão discutindo. E aí nós passamos por uma outra situação, né? Estudar o quê e o que essa mudança vai implicar. Qual é a metodologia? Qual é a proposta efetiva? E aí, nesse ponto, nós já começamos essa discussão na reunião da CDPL, nos parece que há que se ter uma cautela muito grande em relação a qualquer mudança. Porque, assim, simplesmente não pode ser pactuado alguma coisa entre partes, entre usuários, e isso ser levado aos órgãos outorgantes, né? Como se fosse algo que a bacia concorde. E aí, o Alexandre, no papel de coordenador, eu retomo, tem realmente mais do que o direito, a obrigação de colocar os impactos que isso vai acabar acarretando para a bacia PGJ, para os usuários. O papel do coordenador não é zelar pelo equilíbrio, é zelar pela situação e pelos impactos à bacia PCJ. Aqui contemplados usuários, Sabesp e outros, tantos, né? Porque nós também temos muitos usuários Sabesp. Agora, o Comitê Alto Tietê também está fazendo certamente essa discussão lá. E aí, nessas reuniões intercâmaras, se busca realmente o equilíbrio. Mas eu acho que a gente tem que ter liberdade de pensar, e mais que isso, obrigação, porque são os interesses desses usuários que nós temos que realmente olhar e zelar. Eu acho que a proposta em relação hoje de encaminhamento, que eu gostaria até de retomar, Alexandre, seria assim, o que fazer diante desse pedido de reunião. E aí, eu vou falar com muita franqueza, porque eu já falei na reunião, eu acho que esses assuntos não se discutem e nem se pactua em reuniões. As reuniões a gente tem que ir para deliberar sobre pontos específicos, né? E eu acho que assim, essas coisas são tão técnicas que isso tem que ser consolidado, uma proposta por escrito. O que se pretende em metodologia? O José César colocou que esse estudo tem que contemplar não apenas período úmido, mas também período seco. O que não vai realmente atender já de imediato é estiagem 2022, porque isso vai levar um tempo para se alterar. E se isso nós estivermos diante de um colapso, existem na lei mecanismos para que os órgãos outorgantes discutam e criem essas alternativas, né? Mas eu acho que não é esse o caso, né? Eu acho que ainda fica um contrassenso, vocês me desculpem também a franqueza, quando eu vejo esse pedido de alteração de vazão em ponto de controle, e, ao mesmo tempo, vejo uma tomada de decisão de abrir mão da reversão de Igaratá. Então, assim, nós estamos num colapso, nós podemos abrir mão de 4%, mas daí, além disso, se pede uma mudança de ponto de controle. Eu acho que dá que se ter realmente equilíbrio, uma certa coerência nessas posições também. Então, assim, peço desculpas de estar me alongando um pouco, mas, assim, eu ouvi várias dessas posições, eu acho que a gente não tem que levar realmente nada para o lado pessoal, a gente tem que pensar objetivamente, diante de uma situação tão sensível. Depois, como disse o Chicão, nós discutimos 4 anos, tecnicamente, o que isso vai realmente implicar para esse documento, para essa flexibilização de outorga, e o que nós vamos fazer para responder objetivamente. Logicamente, nunca a bacia se negou a dialogar, mas eu acho que a posição de cautela sempre existiu. Até porque, realmente, situações críticas, foi aqui que nós ficamos com vazão zero em muitos momentos, em alguns trechos da água. O prejuízo, realmente, a questão da vazão ambiental, nós estamos nem falando de vazão ecológico. E problema para todos os usuários em relação à questão de saúde pública, com quantidades absurdas de cloro para dar tratabilidade, alguns municípios tendo que criar mecanismos, né, dos mais variados para conseguir garantir um mínimo de abastecimento. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em relação a esse pedido, né? Eu acho que o Ministério Público também tem a mesma coisa de vocês. Nós atuamos no Estado, mas cada um atua numa determinada área. E o nosso papel, enquanto PCJ, também é olhar para isso. E, finalizando, eu gostaria de pedir mais 2 aspectos que eu acho que tem que ser colocados nessa balança. O primeiro deles, já que existe essa proposta, quando a gente fala Sabesp, DAE, nós estamos falando de Estado. E aí nós temos também a CETESB. Se existe essa necessidade de refinamento dessa gestão, redução e maior, vamos
realmente, porque no último boletim que vocês divulgaram em fevereiro, nós temos vazões vergonhosas de E. coli, de alteração de OD, e muitos desses trechos que serão impactados por essa alteração de ponto de controle. Então, acho que isso nós temos uma posição oficial do Estado em relação ao impacto. Ao plano de monitoramento hidrológico de qualidade, que o PCJ também acelere realmente a implementação dessas estações, para nós termos argumentos em relação a isso. E que, realmente, nessas reuniões, o próprio prefeito Luciano possa ir muito bem amparado com todos esses dados e muito bem posicionado, porque, na verdade, enquanto agente político, ele não participou de todas essas questões técnicas envolvidas, que o comitê esteja devidamente representado e ele, enquanto, na verdade, presidente, não seja, né, na verdade, tenha que assumir uma posição numa reunião sem a tramitação necessária junto ao comitê de eventual proposta a ser formulada. Muito obrigada. Obrigado, doutora Alexandra, pelas considerações. Temos só mais alguns inscritos, aí eu acho que a gente faz uma rodada de encaminhamentos aí, como a gente encaminha esse assunto em relação a isso. Próximo inscrito, por favor, Roberto Polga. Polga, bom dia. Bom dia, professor. A minha fala vai ser muito breve, né? Eu acho que ao longo dos anos, pelo tempo que eu tenho acompanhado aí as coordenações, né, do modo geral, a gestão de oferta tem sido irrepreensível, do meu modesto ponto de vista. O que eu vou trazer para vocês, se eu tiver essa oportunidade, obviamente, na reunião que vem, é a gestão de demanda. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo prático do que está acontecendo no Sorocaba Médio Tietê. Eu até sugiro, né, ao pessoal que veja a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a 129/2011, onde ela traz ferramentas exatamente para essa gestão de demanda. Mas eu não vou me alongar aqui no assunto, mas eu vou pretender fazer essa abordagem na reunião que vem. Muito obrigado. Dá licença, só fazer um comentário sobre essa resolução, Alexandre, me desculpa. Olha, Polga, concordo com vocês. Sabe o que é curioso para demonstrar quando nós temos que avançar e quanto é pertinente isso que você colocou? Porque quando eu questiono, o DAE diz que isso é obrigação da CETESB definir. E a CETESB diz que é obrigação da outorga definir essas vazões a serem descarregadas, que é assim. Então, existe um impasse que realmente a gente não consegue equacionar. Então, por isso que a gente realmente tem que avançar diante dos nossos conflitos, não conflitos, mas disputas pelo uso da água. A gestão da demanda, doutora, que eu acredito que seja um tema relativamente recente aqui para o PCJ, ela envolve, naturalmente, o Comitê de Bacias, isso é figura obrigatória, no nosso caso, DAE e CETESB, e usuários. É um grande pacto que se procura fazer exatamente para fazer a gestão da demanda da água. Então, o que a gente tem visto, né? A gente vai fazendo essa gestão de oferta, o reservatório não consegue se recuperar, mas do outro lado da ponta a gente não vê um esforço dos usuários de poder fazer a economia da água, tão necessária para que a gente consiga recuperar o reservatório, né? Então isso vem exatamente nessa direção. Obrigado. Obrigado, Paulo, doutora Alexandra. Só para dizer ao Paulo que no próximo reunião de abril, se nada extraordinário ocorrer, está agendado sim uma apresentação em que o CONIR pediu para falar um pouco sobre esse assunto e compartilhar essa experiência. Tá bom, Paulo? Então está confirmado sim esse item na próxima reunião de abril. Obrigado, professor. Te agradeço. Por fim, para a gente encerrar essa rodada, temos o Adilson e, por último, o doutor Ivan Caneiro. Rapidamente, só para não tomar mais o tempo de vocês, mas eu acho importante, na fala da doutora Alexandra, eu acho importante fazer duas colocações. Primeiro, é que em nenhum momento, doutora Alexandra, está se discutindo a redução da disponibilidade de água para a bacia PCJ. Não é isso que está sendo discutido. A gente está discutindo a gestão melhor dos descarregamentos. Mas a manutenção da água necessária no ponto de controle, essa é uma questão que não se discute. Não é isso. O que a gente está discutindo é somente uma melhor operação do sistema. Não estamos discutindo redução de vazão. A disponibilização da água para a bacia, ela não está em questão, né? A única coisa é que a gente tem, bom, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas no momento oportuno certamente isso vai ser
muito bem apresentado, mas é importante que fique claro que o grupo não está discutindo redução de vazão para a bacia, não é isso. Tá? É uma melhor gestão da descarga. E é possível fazer isso. A USP tem estudado, o DAE tem estudado, eles apresentaram uma proposta, todo mundo achou muito interessante, está discutindo com os interessados e, mesmo na fala da senhora, é isso que a gente tem que fazer. Então, é importante que fique claro, não se discute redução de disponibilidade hídrica para a bacia. Esse é um ponto. E a segunda é quanto a abrir mão da transferência da água do Paraíba do Sul. Nós não abrimos mão em hipótese nenhuma, todos nós precisamos daquela água. É apenas uma questão de gestão daquela água. Nós temos uma outorga, nós temos uma quantidade de água que a gente pode transferir daquela bacia para o sistema Cantareira. Existia uma probabilidade que se confirmou em janeiro de chuvas muito acima da média. Temos regra operacional, é até estranho, né, pensar nisso, mas nós temos regras operacionais que o pessoal da bacia conhece, e até a gente precisa deixar em algumas represas um volume de água de amortecimento para chuvas de grande monta, e a gente tem um problema na represa Tibainha, que ela está sendo estudada há algum tempo, junto com técnicos aí da Europa, dos Estados Unidos, o Banco Mundial está envolvido. A gente pode carregar só 40% daquela represa. Enfim, a gente faz a gestão do sistema, mas é importante que fique claro que não se abriu mão em momento nenhum. Essa água ela vai ser transferida e provavelmente, claro, que toda a cota que a gente pode transferir, toda a cota outorgada, ela vai ser transferida. Ninguém abriu mão de coisa alguma. Obrigado. Senhor Adilson, perdão, cortou aqui o final. Opa, perdão. Obrigado, Adilson, pelas considerações. E como último inscrito, doutor Ivan Carneiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Faço coro aí também com todos pela gestão da Câmara Técnica de Recursos Hídricos e de monitoramento hídrico, né, que tem sido bastante importante nessa gestão de recursos como um todo, né? Ainda bem que o Adilson esclareceu melhor o conteúdo da sua fala, porque eu acho que a Câmara Técnica tem, de fato, representado posições diversas e antagônicas, e todos têm tido voz e vez. Eu acho que aqui todos são tecnicamente capacitados a ponto de não ser um discurso ideológico ou idealista que vai levar a Câmara a tomar decisões nesse sentido. Mas o que me preocupa, e aí eu reforço a fala da Alexandra, na questão da vazão ecológica, né? Se estuda alterações e se resiste muito no licenciamento ambiental do Cantareira, de se estabelecer aquela vazão, que como foi dito aqui, né? Se a questão fosse levada ao Tribunal do Peixe, levado à questão da discussão da vida aquática, da necessidade de uma vazão mínima, né? Ainda que a legislação